Ontem, na data de publicação desse vídeo, eu vi o seguinte tweet. Minha crise dos 30 é que fui viver minha homossexualidade com quase 25 anos. E agora eu quero fazer tatuagens, eu quero usar roupas legais e etc. Só que tudo isso como se eu tivesse 20 e poucos anos. Eu queria fazer uma tatuagem fofa, vestir looks dos anos 2000 e etc. E fico com medo de estar parecendo aquele tiozão. A princípio eu pensei, nossa, mas que babaca, né? Cada um usa e faz o que quiser em qualquer idade. Mas aí logo eu parei pra refletir e eu me vi em muitas dessas palavras que ele escreveu aí. Eu reconheci as diversas camadas de problemas que eu precisei trazer aqui pra gente discutir uma a uma, trazer um olhar um pouco mais crítico sobre elas. A primeira é a seguinte. Sim, a vivência da sexualidade livre mais tarde tira da gente um bom tempo de vida, viu? A gente deixa de aproveitar muitas coisas. E aí como é que recupera isso? Como é que corre atrás? O segundo, existe esse tiozão? Ele é um conceito de fato? Por que as pessoas olham para outras que estão envelhecendo e taxam ele de tiozão? Sim, eu acho que o tiozão existe e é mais uma questão social e política que a gente vai discutir aqui. Terceiro, existe critério estético para a idade? Coisas que a gente não possa fazer ao envelhecer, que a gente não possa usar, que fica feio, que pega mal? Há controvérsias. E essa controvérsia parte de um lugar muito individual que eu mesmo, por exemplo, já estabeleci na minha vida. Eu tenho certos limites para roupas, para acessórios, mas eu vou explicar para vocês por que isso acontece, por que a gente faz isso. Isso é um limite social, ele tá aqui dentro da nossa cabeça e não serve de régua para todo mundo. Solta essa vinheta. Olá, Belovers! Eu sou Márcio Rolim, o criador, apresentador, modelo, atriz, boneca Suzy, lupatinadora, boneca bate palminha e maricona e tiozão deste canal Biquarentona, onde falamos sobre aquilo que nos convém. Deixa seu like, deixa seu comentário, aqui no descritivo tem um Pix e um Apoia-se, pra você mandar uma ajudinha, a gente continuar a fazer vídeos a semana inteira, coisas muito legais que a gente fala aqui, tem um custo e eu conto com a ajuda de vocês. E vamos de vídeo. Para a maioria de nós, pessoas LGBTs, a sexualidade é descoberta primeiro pelos outros. Só as pessoas que sabem muito antes da gente mesmo. As pessoas percebem, através do julgamento delas, do filtro que elas fazem, que a gente é bicha, que a gente é sapatão, enfim. E elas falam isso para as outras pessoas. Elas comentam, elas fofocam com todo mundo. Elas falam na nossa cara muitas vezes. Comigo foi assim, tá? Ali pelos 9, 10 anos, todo mundo já me chamava de bichinha. E eu nem sabia o que era ser uma bicha, por exemplo. Imagina, eu era uma criança ali pelos 10 anos em 1988, quando eu tinha uns 10 anos. Porque eu nasci em 1978. Vou fazer 46 agora, pra quem acha que eu tenho 40 por causa do nome do canal. E eu já era chamado de bichinha pelos adolescentes e pelos adultos. Eu era chamado de gay por todo mundo, sem saber de fato que eu era gay. Eu não sabia, mas todo mundo já sabia. E a maioria dos gays e sapatões passam por isso, gente. Os xingamentos, eles nos levam a uns bons anos de negação. A gente fica negando isso o tempo inteiro. A gente cresce dizendo: Eu não sou gay, eu não sou bicha, você tá maluco, para de me xingar. E aí, de repente, a gente tá com 16 anos. Aquela idade que bate um fogo no prequito, que dá vontade de beijar na boca, de transar, de namorar. Mas aí, a gente que estava desde os 10 anos gritando com todo mundo que não era gay, agora, na hora de darmos amassos, a gente vai fazer isso com quem? Nós, meninos, vamos fazer com as meninas. E as meninas sapatinhas vão fazer com os meninos. É o que dava pra fazer. É o que dá até hoje. A gente dá uns beijos, uns abraços, namora. Muitos até transam, têm sexo. Alguns se casam. A quantidade de LGBTs que se casam com pessoas com as quais elas não gostariam e fazem isso por razões várias, tá? Razões outras, como, por exemplo, negar a própria sexualidade, homofobia internalizada, medo da família, do trabalho, da igreja, dos vizinhos, enfim. Eles acabam não vivendo uma grande parte da vida como eles deveriam viver. Só que o tempo passa. E esse tempo que passou se transforma em dor. De repente a gente se cansa desse sofrimento, de viver se escondendo, viver oprimindo, reprimindo os sentimentos e desejos e, uau, se declara, se assume pro mundo. Eu vou viver a minha vida de verdade. Mas é nesse momento que vem o título daquele filme maravilhoso com a Jennifer Garner e o Mark Ruffalo. De repente, 30. I know you told your friend you're not okay.
a gente dá uma surtada. Porque foi nessa idade que eu me assumi pro mundo, tá? Embora antes disso eu já vivesse a minha sexualidade plenamente, eu já tinha tido namorado, enfim, pra mim mesmo tava tudo ok. Eu só ficava com homens, até porque eu nunca nem tive sexo com meninas mesmo na vida. Eu só tive uma namoradinha aos 16 anos. Tem um vídeo aqui nesse canal antigo que se chama Primeira Namoradinha e Última. Eu vou deixar o link aqui de baixo, vocês dão uma procurada. Enfim, pro mundo mesmo, foi lá pelos 30 anos que eu me assumi. A gente fala se declarar agora, tá? E eu percebi que como eu estava no armário há tanto tempo, eu estava fazendo tudo com muita discrição. Eu não vivi certas coisas que eu poderia ter vivido, por exemplo, baladas, festas, boates de gays. Eu só fui conhecer ali pelos 30 anos. Obviamente que antes disso eu fui, mas eu fui escondido, cheio de restrições. Eu tô falando de viver aquilo, eu tô falando de experimentar, de passar por aquilo. Por exemplo, beijar os meninos no rolezinho, ter vários romancezinhos de 3 dias, de 2 meses, usar roupas legais, mais coloridas, com os símbolos LGBTs da época, tipo os unicórnios, os ursinhos carinhosos, coisas dessa época que eu perdi. Eu nunca bebi, gente, até os 40 anos, imagina aos 30. Hoje eu bebo um pouco, tá? Mas isso é outra história, enfim, eu só bebo gin, depois eu explico. Eu perdi bastante da influência dos meninos gays assumidos da época. E isso influenciou diretamente a pessoa que eu fui até ali pelos 40 anos de idade. Cara, eu era muito quadrado, eu tinha um pensamento muito retrógrado, eu julgava as pessoas pela aparência, eu achava que sucesso era ter dinheiro, era passar em concurso, eu pensava em coisas normativas o tempo inteiro, porque eu passei os primeiros 35 anos da minha vida atendendo às demandas compulsórias do cisnormativismo, ou seja, fazendo aquilo que os héteros acham que é o certo, o modo de vestir, o modo de falar, de agir, de cortar o cabelo, que músicas ouvir, os lugares que você vai frequentar, o seu pensamento político, as suas ideias sobre a sociedade, tudo isso influenciou os meus posicionamentos por anos. Cara, quem me vê hoje aqui, uma maricona descolada no canal, todo tatuado, muita tatuagem tem aqui, tá, gente? Usando de vez em quando algumas roupas bem ridículas nos eventos, mal imagina que há pouco mais de 10 anos eu era um cara muito careta. Eu criticava qualquer coisa dos gays que não fosse a norma. Eu criticava as coisas dos gays que não estavam dentro do padrão de ser. Eu era insuportável. Não que eu ainda seja suportável, mas eu era muito mais. Eu jamais andaria com afeminados, com travestis, não entendia nada sobre diversidade, sobre identidade, inclusão. Eu não lia livros bons de autores pretos, autores LGBTs. Eu não atendia a norma. Eu era preconceituoso pra caramba. Isso é consequência de se começar a viver a nossa sexualidade, e eu não tô falando de vida sexual, tá? Eu tô falando de sexualidade, comportamento, a compreensão, a liberdade tardiamente. A gente perde um tempo danado. Quando se liberta dessa prisão, a gente tem receio de aprender e colocar em prática uma nova maneira de se posicionar, uma nova estética, um novo comportamento, até mesmo de fazer novos amigos, sabia? É bem mais difícil quando a gente sai dessa prisão e criar novos círculos. Eu mesmo tive muita dificuldade de criar novos círculos depois. E de forma bem prática, eu vou encerrar esse primeiro tópico aqui pra vocês. Eu vim de Belém pra cá aos 36 anos de idade, pra cá pra São Paulo. E eu vim pra isso, tá? Porque eu queria andar de mãos dadas na rua com o meu namorado, sim. Eu queria pintar o meu cabelo de loiro. Eu queria ir pras festinhas de gente animada. Eu queria furar as orelhas. Isso aqui, ó, é bem tarde, tá? Já tive 40. Eu queria cagar meu braço inteiro de tatuagem. Eu queria sair de sunga no carnaval no meio da rua de Capitão Gay. Eu queria trabalhar com coisas legais e divertidas e ganhar meu dinheirinho fazendo isso. Eu queria ser colorido. Eu queria abrir a boca e sair um arco-íris. E foi aqui que eu comecei a viver tudo isso. Foi aqui que eu bebi a primeira vez. Eu odiei, tá? Eu só bebo gin, que é o que me desce bem. Não fico bêbado, fico ótimo. Foi aqui que eu experimentei pela primeira vez maconha. Também odiei, gente. Me deu diarreia. Bateu mal, não uso. E eu também nunca experimentei nenhum outro tipo de droga. Eu parei de julgar quem usa, parei de falar mal de quem faz colocação, eu abri minha cabeça para isso. Eu abri meu pensamento sobre o uso recreativo, sobre a redução de danos, eu expandi as minhas ideias. Foi aqui, já perto dos 40 anos, que eu percebi que não suportava mais trabalhar em agências, que eu odiava o ambiente corporativo, que eu detestava lidar com aquela gente toda vestida da mesma forma,
forma tudo igual, ali na Faria Lima, gente falando de mindset, de briefing, de coworking, de co-living, de brainstorm. Meu Deus, eu passei 14 anos me relacionando com essa gente chata, saindo com essas pessoas pra almoçar, e eles só falavam de coisas chatas, eles eram héteros, falavam de futebol, falavam de Vila Mix, falavam de Nova York, eles eram insuportáveis. Eu precisava de novos círculos, porque eu já tava aqui, eu já era dono da minha vida. Aí eu pensei, eu vou virar youtuber. Foda-se, eu vou ganhar um dinheirinho, eu vou pagar minhas contas, eu vou pagar uma previdência, posso não ficar rico, mas eu vou andar com gente legal, eu vou pra eventos legais, festas legais, palestras, mesas, mostras, encontros, lançamentos, festivais. É tudo muito legal. É a vida que eu sempre quis e eu não sabia. E eu não tô dizendo que é a vida que você tem que querer, eu tô dizendo que era a minha. Eu queria demais. E simplesmente ela é repleta e é dominada de gente jovem, muito mais jovem que eu. Às vezes bate um desespero de vez em quando, viu? Às vezes eu sofro etarismo, eu sofro preconceito de colegas de profissão nas redes sociais, sim. Eu sou pouquíssimo escolhido pra fazer collabs, eu sou pouquíssimo escolhido pra ir participar de programas, quase nunca acontece, porque eu já passei um pouco da idade. Mas eu adoro ser o tiozão dos influenciadores. Eu tô persistindo, eu vou continuar persistindo. Eu tô ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais dinheiro, tô trabalhando duro, eu tô provando pra todo mundo que é possível. Mas sim, eu sofro um pouquinho de preconceito. Eu poderia ter começado ali há 14 anos atrás. Poderia, mas eu era um gay muito quadrado, gente. Imagina, eu nem me imaginava fazendo algo tão diferente assim na vida. Enfim, se compreender como LGBT tardiamente atrapalha a nossa vida adulta e influencia diretamente aquilo que nós vamos ser na velhice. A segunda camada aqui é o que é um tiozão. Ah, gente, o que é um tiozão? Bom, eu acho, mas isso é o que eu acho, vocês podem achar outras coisas também, isso é uma visão muito pessoal, que o tiozão, ele tem um sentido muito pejorativo. Ele designa um homem mais velho, perto da meia-idade, inclusive esse termo meia-idade nem é mais usado, tá, pela OMS, que é um termo que se refere a pessoas entre 45 e 60 anos, que vive uma vida como se fosse um garotão. Mas não é louco que a gente tenha estabelecido o que é a vida do garotão e o que é a vida de um homem de meia idade? Ué, acontece que por vezes, por exemplo, um homem de 55 anos, que ele era casado, teve filhos, deu merda ali, ele ficou solteiro e ele se vê compelido a voltar pra pista. E aí ele vai atualizar um monte de coisas. Ele vai atualizar o cabelo, vai atualizar as roupas, o local que ele vai frequentar, o que ele vai beber, as pessoas com que ele vai andar. E sim, ele vai sofrer um impacto social que é o etarismo. Porque a ele não é permitida nenhuma atualização, porque ele envelheceu. Ele é taxado como tiozão. Inclusive já foi até tema de comercial de refrigerante. Ele tenta dar uma cantada nela. Você é nova aqui no prédio, né? Aham. Eu posso... Tio, aperta o 20 pra mim. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Isso é coisa de hétero. Quem criou, quem inventou a vergonha de se expressar após os 40 anos foi o hétero cisnormativismo. Sim, meus caros seguidores héteros, foram vocês. Em especial, para impedir que mulheres mais velhas vivam a sua sexualidade, a sua beleza, que elas exerçam poder na sociedade, que elas namorem caras jovens como os homens namoram as meninas novinhas e eles adoram. Isso é uma invenção de vocês. E jamais deveria ser um problema pra gente que é LGBT. Mas infelizmente a gente fica insistentemente projetando e reproduzindo essa estética social cafona e limitante dos héteros no nosso mundo, na nossa vida. A gente não precisa perpetuar esse modus vivendi dessa comunidade que nos oprime. Eles oprimem as mulheres, oprimem as filhas deles, enfim. Mas olha só, a gente que é gay não precisa se enxergar dessa forma e muitos de nós nem se enxerga mesmo, tá? Pra quem é hétero que segue esse canal, deixa eu te contar uma coisa aqui. A gente tem bares para gays mais velhos, como o Soda Pop aqui em São Paulo, que recebe um público majoritariamente com mais de 50 e 60 anos para beber, para beijar na boca, para dançar, e eles vão todos lindos, tá? Com suas roupinhas coloridas. E tem também o ABC Bailão, que há mais de 30 anos vem fazendo noitadas para gays mais velhos e todo mundo acaba frequentando, tá? Vão os mais velhos, vão os novinhos. Ninguém é tiozão no rolê LGBT, que a gente não se vê dessa forma. Como o hétero vê, né? Quando ele vê um cara de 60 anos no rolê ali no Vila Mix, ele já
fala, olha aquele tiozão. E é muito triste que esse menino de 30 e poucos anos que tenha feito esse tweet já esteja se vendo assim. É absurdo. Essa ideia de homem mais velho engessada é do hétero e você precisa mudar isso urgentemente, porque com sorte você vai envelhecer e você vai também querer pertencer. Olha só o Ney Matogrosso, com mais de 80 anos, usando uma roupa abusadíssima no palco, rebolando, requebrando e dando tudo de si num trabalho que ele ama fazer há mais de 40, 50 anos. Olha o Milton Cunha, aos 62 anos, colocando as suas plumas e paetês e brilhos em qualquer lugar que ele vai dar entrevista, ele dá a pinta dele. E eu não tô dizendo que você tem que ser uma bichona que dá close, que dá pinta nos locais. Longe disso, não se trata disso. Eu não sou, por exemplo, eu tenho as minhas limitações. Esses dias mesmo, eu quase tenho um treco num evento que me deram uma roupinha que os meus peitos apareciam, aqui apareciam os mamilos, porque ela era toda de brilho, meio trançada, meio vazada, e eu acabei tendo que fazer uma sombra no olho e tal pra combinar. Eu já tava nervoso, porque tava cheio de influenciador de 20 anos nesse evento, 20 anos de idade, 22 anos. Por alguns minutos eu me senti sim um pouco ridículo, porque eu sou básico, eu sou basicão, eu sou estilo Serginho Groisman. Eu gosto de um all-star, meio sujo, meio velho, uma camiseta básica e um jeans bacana, isso eu gosto. Mas eu fui com meu lookinho, coloquei aquele corpo pra jogo e eu pensei, olha esse gostoso de 46 anos dando close com esse look. Eu fui viver a vida, cara. Eu fui viver um momento que o meu trabalho me proporcionou, foi muito legal. E eu vivi, já que eu não havia vivido isso quando era mais jovem. Ué, qual o problema? Eu fui lá vivê-lo. As tatuagens, elas não envelhecem, tá? O que envelhece é a nossa concepção sobre elas. Eu, honestamente, vou começar agora, aos 46 anos, uma nova rodada de tatuagens. Primeiro que eu vou terminar essas aqui. Foi um projeto que eu iniciei e não terminei. Bem aqui vai ganhar as cores da bandeira atualizada. Eu vou preencher o braço inteiro. E logo depois eu vou preencher esse braço todo aqui também e eu vou ficar um coroa todo tatuado, descolado, de t-shirt basicona, com os braços à mostras e ó, saradão porque eu malho pra caramba. E parem de dizer que eu pinto a barba e o cabelo, viu? Eu nunca pintei a droga dessa barba. Se vocês olharem direitinho, dá pra ver que tem um monte de fio branco aqui. Os cabelos eu já descolori de loiro, aí já fiz 1000 cores. Acontece que é a minha genética. O meu pai mesmo só foi começar a ficar grisalho ali pelos 60 anos. E ele nem é 100% grisalho mesmo aos 80 e poucos anos. Então eu tenho alguns fios brancos de barba, eu acho charmosíssimo e eu não pinto, nem quero pintar. Eu quero ser um coroa ali, um dadzão bem conceito, bem padrão. Portanto, eu acho que o tiozão é um conceito muito amarrado, muito estático, é um conceito ultrapassado, que só cai bem em homem hétero. Pra gente que é gay, o que cai bem é um tênis bem colorido, é um jeans bacana, bem justinho, umas unhas legais, um corte de cabelo da moda e muito close. Por fim, eu acho que cada um deve fazer sim o que der na sua cabeça. Acha do fundo do coração. Desde que isso não atrapalhe o seu processo natural de sobrevivência e que atenda a uma demanda importante na sua vida, tá? Eu tô falando de tudo. Quer fazer um procedimento? Quer fazer uma operação? Quer fazer uma coisa nova? Quer vestir um look? Se isso atende uma demanda específica da sua vida, vai e faz. Às vezes, é preciso deixar pra trás coisas que a gente não viveu, tá? Não adianta ficar remoendo, eu não vivi isso, agora eu vou viver e tal. E ficar tentando reproduzir coisas ali dos 30 anos atrás, só porque você teve uma saída do armário tardia e aí você não viveu aquelas coisas de boa. Isso atrapalha muito a nossa cabeça. De repente você pode procurar ajuda, terapia. O seu tempo é agora. O nosso dia é hoje, a nossa hora é agora. Não dá pra gerenciar as coisas que estão no passado. Às vezes uma coisa passou, então ela passou. Você não precisa se expor a coisas que pareçam ridículas pra você só porque você quer atender essa demanda de cumprir um checklist da sua vida. Pega algumas coisas desse checklist, apaga, joga fora e manda pra lá. Não deu, não deu. Faz o que lhe convém. Consegue usar uma roupinha, beleza. Não consegue, não usa. Você tem vontade, experimentou, se sentiu ridículo, não coloca. Se sentiu ridículo e ainda assim você quer usar e ousar, coloca, vai pra jogo. Esse ano eu fiz o evento da parada, que foi a Feira da Diversidade, eu era um dos apresentadores, e eu resolvi colocar uma roupinha muito ridícula. Eu tava me sentindo muito ridículo naquele mini short, mas eu tava tão feliz, mas tão feliz, que eu tava atendendo uma demanda pessoal minha e uma demanda de trabalho, que era de fazer palhaçada. Eu sou palhaço, sou muito sério aqui nos vídeos, mas na rua, fora, nos eventos que eu faço, eu sou um palhação. E eu tava ali pra divertir as pessoas, assim como o Ney, que é cantor, assim como o Milton, que é carnavalesco, enfim. Se isso atende a uma demanda sua, vai e faz. Nesse dia, eu tava atendendo uma demanda muito especial, que era ser apresentador da feirinha. Eu lembro bem de uma vez que eu queria usar um desses macacões lindos que os gays usam aqui meio solto, vai até o pé e tal. Mona, eu fui na loja, eu vesti e eu me senti enrolado numa tenda de circo.
Tava muito ridículo, enfim, não usei, não comprei. Em compensação, eu fiz um moicano recentemente. Agora, tá? Já tá crescendo, mas eu fiz pra parada. E muita gente deve ter visto, olha aquela velha doida com esse moicano, com esse cabelo desse jeito cortado. Mas e aí? E aí? Ah, mas tá parecendo aqueles tiozões. Amor, só na sua bolha que eu pareço um tiozão ou que bichas parecem tiozões. Porque na minha bolha, um cara de 50 anos, descolado, tatuado, ficando grisalho e curte dançar, se mistura com a galera de outras idades, que ouve tudo que é tipo de música, é um cara muito bem aceito na nossa bolha. Ele é desejado, ele é acessado. Dadas as questões etárias, os recortes de raça, de corpo, questões que envolvem corpos gordos, pessoas com deficiência e pessoas que vivem com HIV como eu, algumas pessoas novas no canal não sabem, mas os antigos já sabem porque viram em vários outros vídeos. Sim, eu vivo com HIV há 16 anos, enfim, isso é um assunto para outro vídeo. O envelhecimento dos corpos mais diversos tem um outro processo de aceitação e talvez eu precise chamar algumas pessoas com mais conhecimento e pesquisa para falar sobre isso. E talvez eu não consiga, eu não tenha esse arcabouço para dizer tanto sobre como essas pessoas vão envelhecer. Enfim, é isso. É bem legal envelhecer e fazer, usar, vestir, falar, viver o que você quiser, o que você desejar, respeitando as limitações do seu corpo, entendendo que você ainda é capaz de aguentar pelo prazer ou por alguns prazeres juvenis, porque sim, a gente pode ter prazeres juvenis em várias idades, sim, vale a pena. Cara do Twitch, faz as tatuas engraçadas, usa as roupinhas, arrasa no rolê, dá teu close, deixa a vida passar, deixa o corpo viver, deixa o corpo envelhecer e viva as suas experiências. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Não esquece de dar um like, deixar seu comentário, fala aquilo que você pensa, que você acha, com respeito, sempre respeitando, sem fazer etarismo, gente, por favor. E sim, aqui debaixo tem um Pix, tem um Apoia-se. Manda aí uma graninha pra gente continuar fazendo vídeos novos toda semana. E agora estão passando 2 vídeos legais relacionados a esse assunto de vivências e sobrevivências 40+, para você continuar maratonando aqui no canal. E um grande beijo da Maricona, do tiozão jamais. Até o próximo. Tchau.